Professores, estou descobrindo que, sem dar os primeiros passos, não se sai do lugar. Decidi que já estava passando da hora de me jogar em cima da apostila e partir para o invente, tente, faça um programa diferente. Cecília Bergmüller, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pois bem, então o nosso objetivo da aula visa compreender a importância de cada estrutura de controle e apresentar os exemplos sobre as diferentes estruturas de controle. Então, as estruturas de controle são a essência de qualquer linguagem de programação. Por quê? Porque elas vão determinar a sequência pela qual as instruções de um programa são executadas. Pois bem, então, por que elas são determinantes num programa como um todo? A ideia das estruturas de decisão é você identificar qual é o caminho que o programa deve executar, né? Quais são as instruções, quais são as próximas instruções a serem efetuadas. Então, que é a estrutura de decisão múltipla semelhante à estrutura de escolha-caso. A estrutura de escolha-caso que a gente viu no Portugal IDE. Se lembram dela? Pois é, exatamente. No caso, a estrutura de decisão múltipla é essa ideia aí, de escolha-caso. Que faz o quê? Verifica se o valor de uma variável coincide com uma lista de opções. Então, a gente viu lá no Portugal IDE, exemplificamos, tivemos uma aula sobre isso, utilizando essa opção de escolha-caso, que é a escolha múltipla. Bom, vamos supor o seguinte, que a gente tem uma variável hora. Caso a hora seja 8 horas, ele faz realiza uma determinada instrução. Caso a hora seja 9 horas, realiza outra. Caso a hora seja 10, realiza outra. Se não, quer dizer, se não realizar nenhuma dessas, se não satisfizer nenhum desses horários, entra numa cláusula que a gente viu no Portugal IDE, que chama-se defeito, que é uma cláusula padrão, na verdade, que se não atingir, não realizar, quer dizer, não for igual a nenhuma dos casos especificados na lista, vai entrar nessa cláusula de defeito ou cláusula padrão para ser executado. Então, na verdade, a escolha de múltipla, a estrutura de decisão múltipla, no caso de escolha de caso, no Portugal IDE, a gente viu que ele basicamente resume um desvio condicional composto, né? Uma estrutura de vários desvios condicionais compostos. No caso do escolhe caso, vai fazer aquela mesma estrutura, só que de forma resumida, facilitando a nossa programação. Então a gente acompanha no próximo slide que a gente tem uma atenção aí, gente. O switch case, que é o escolhe caso do C, da linguagem C, switch case, então não é mais escolhe caso para a gente, agora é switch case, é utilizado somente com variáveis do tipo inteiro e caractere. Então, o switch case, ou seja, a escolha múltipla, a estrutura de escolha múltipla da linguagem C, só se utiliza com inteiros e com caracteres. Isso não pode ser esquecido, beleza? E é importante agora a gente ver a sintaxe, como utilizar o escolhe caso, no caso, o switch case do C, para a gente poder programar. Vamos lá, Tereza? Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos começar aí com a sintaxe do switch case. Então, como vocês estão observando, nós temos a palavra switch, que é uma palavra reservada da linguagem C. Em seguida, é necessário apresentar o abre parênteses. Vamos definir uma variável. E como foi falado anteriormente, essa variável tem que ser de que tipo? Ou inteiro ou do tipo char. Em seguida, a gente finaliza essa variável com o fecha parênteses. Na sequência, temos o abre chaves e nós vamos apresentar todos os casos, né? Não, agora nós vamos utilizar case, tá bom? Então, o case também era uma outra palavra reservada em que, após essa palavra case, nós vamos apresentar os valores das variáveis, né? Justamente, ou inteiro ou do tipo char. E depois dos dois pontos, nós iremos apresentar as instruções, finalizando com o ponto e vírgula. Então, quantos cases nós podemos colocar dentro de um switch? Vai depender do que você precisa. Então, tem aí as reticências. Podemos ter case 1, caso 2, caso 3 e assim por diante. Então, eu tenho várias opções em que essa variável ela vai ser testada. Então, observem que o switch case, ele é um tipo de estrutura em que ele faz a igualdade. Ele vai verificar se aquela variável é igual a um determinado valor.
ou ele vai ser do tipo inteiro ou do tipo char. É importante observar que, quando nós colocamos uma variável do tipo char, precisamos adicionar aspas simples, né, entre esse caractere, ok? Bom, além disso, tem a palavra reservada default, e eu coloco aqui algumas instruções. Por quê? Caso nenhuma das instruções, na verdade, nenhum dos valores satisfez o valor da variável, o que vai acontecer? Essas instruções aqui serão executadas. Pois bem, então vamos dar uma olhadinha aí no próximo slide, que a gente fala também de um cuidado, né? Temos mais uma advertência aí para vocês. Bom, o cuidado diz o seguinte, que o uso do comando break no fim de cada uma das opções é necessário. Então, acho que vocês já estão aí querendo saber por quê, né? Por que é necessário colocar esse break? Bom, o break ele vai ser utilizado ao final de cada uma das opções, exceto a última opção. Mas fica a cargo de vocês, né? Por falta de esquecimento, se forem esquecer, coloca break em tudo. Qual que é a ideia? Quando uma determinada opção satisfaz o valor da variável que está sendo analisada, então todos aqueles comandos daquela linha para baixo serão executados. Eu inserindo o break no final dessa opção, o que vai fazer? Ele vai interromper a execução do switch e vai passar para a próxima instrução no final do switch. As estruturas de repetição, que aí agora a gente finaliza as estruturas de decisão, né? Nós vimos na aula passada os desvios condicionais, o simples, o composto, o encadeado, que é uma estrutura de decisão, e o switch case também. Fechando essa parte de estruturas de decisão, vamos agora ver as estruturas de repetição. Okay? Acompanhando o slide, diz o quê? Que a estrutura de repetição, elas possibilitam que uma ou mais instruções, no caso um bloco de instruções, sejam executadas diversas vezes. Diversas vezes, pessoal. Se lembram disso? Na verdade, dependendo do tipo de estrutura de repetição, existem vários tipos de estrutura de repetição, dependendo do tipo, aquela instrução ou bloco de instruções pode ser executada nenhuma, uma ou diversas vezes. O que vai determinar isso, é claro, que é o tipo de estrutura de repetição e o teste condicional que tem lá dentro. Então vamos ver quais são os tipos de estrutura de repetição que existem na linguagem C? Acompanhemos. A gente tem então o while, ou o enquanto, né? A gente vai ver na sequência. A gente tem também o for e tem o do while. Então, são os três laços de repetição, três estruturas de repetição que a gente tem na linguagem C. Todos possuem a sua equivalência no Portugal. Portugal IDE, a gente viu isso. Então, vamos acompanhar e ver as suas equivalências. Primeiro, começando pelo while. Então, esse laço aí não é para vocês se focarem, é o laço de repetição. Então, o while equivale a quê? É equivalente à estrutura enquanto faça, a estrutura enquanto. No Portugal IDE existe o enquanto, né? Enquanto faça. Então, ela é equivalente. Vocês se lembram do enquanto? Qual que é a principal característica? Que o teste condicional é realizado no início. Lá no Portugal IDE a gente viu isso. No enquanto, o teste condicional é realizado no início. Se é realizado no início, então pode ser que aquela bloco de instruções, ou aquela instrução que está dentro do while, da estrutura de repetição, possa nunca ser executada, ou seja executada nenhuma vez. Então esse é um tipo de estrutura que faz com que uma instrução, um bloco de instruções, seja executada nenhuma, uma ou diversas vezes.